Tailan Ítalo, ele é secretário de Finanças da cidade de Irauçuba. E o que acontece? Foi divulgado agora recentemente, em especial, propagada também nas redes sociais, uma informação de que o município de Irauçuba estaria com o FPM bloqueado, né? Esses valores teriam sido retidos exatamente por conta de uma possível irregularidade do governo municipal. E assim que a gente tomou conhecimento disso, a gente foi exatamente em busca dessa informação real com o secretário. E o nosso repórter Maicon Rios conversou com ele, com o Tailan, secretário de Finanças da cidade de Irauçuba, e ele traz os devidos esclarecimentos acerca desse assunto. Vamos conferir. Até que ponto procede esta informação e esta situação já foi resolvida? Boa tarde. Boa tarde, Maicon Rios. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Atitude. Eu até fiquei surpreso com a matéria e que algumas pessoas me passaram dizendo que Irauçuba não ia receber o FPM e, na verdade, é uma informação falsa, né? Irauçuba recebeu o FPM, inclusive esses dados são públicos. Se você colocar no Google aí, DARFBB, DARFBB, ele vai lá pro site do Banco do Brasil, aí você coloca o nome de Irauçuba e vai consultar o FPM. E aí você vê os dados lá do FPM no dia 20/11 de Irauçuba, você vê os valores, bem direitinho, é um dado totalmente público que todo mundo tem acesso. O que acontece é que o município de Irauçuba estava no CIAF. Ele é um sistema integrado de administração financeira do governo federal, que quando algum ente tem alguma diligência a se cumprir, ele vai para o CIAF e isso bloqueia os repasses federais, né? O que é que acontece? Irauçuba realmente estava no CIAF. Eu vou explicar o que aconteceu. Existe um tributo chamado PASEP. É um tributo que você paga em cima do que recebe de FPM, IPI, ICMS, PVA, Fundeb, SUS, essas transferências constitucionais. Atualmente a gente paga 1% do que recebe. O Nonatinho, ao assumir a prefeitura lá em 2004, uma das maiores dificuldades, uma das principais até dificuldades, era a financeira e que Irauçuba não pagava os seus tributos corretamente, ok? E aí isso foi identificado, foi visto, e para desbloquear, para poder regularizar a situação, Irauçuba fez um parcelamento desse PASEP. Então, a gente paga, desde aquela época, um parcelamento do PASEP. Não que a gente paga desde 2004, não, porque o processo foi se fazendo, se arrastando, até concluir e identificar o valor montante que era devido, foi feita com o contrato e tudo, com a Caixa Econômica, e é feito o pagamento desse parcelamento dessa dívida. Essa dívida, ela é paga até o dia 31 de cada mês, a parcela. E assim a gente faz, mês a mês, a gente paga até antes. E fizemos normalmente. Quando foi no dia 17 de novembro desse mês, fomos surpreendidos que Irauçuba estava no CIAF. E eu fui identificar qual era o problema, que o nome de Irauçuba estava no CIAF. E eu identifiquei que era o não pagamento da parcela X do PASEP. Eu, como? Se a gente paga e tal. Consultei o Banco do Brasil, que é por onde a gente paga, e vi que o pagamento não tinha sido debitado. Alguma coisa de sistema, ou algum clique errado, alguma coisa aconteceu que eu estou investigando, qual foi o problema. De imediato, solicitei a guia, o boleto com o valor atualizado, pagamos naquele mesmo dia, no dia 17, pagamos lá o parcelamento e imediatamente fizemos um dossiê, que é um processo que chama na Receita Federal, fizemos um dossiê com os comprovantes de pagamento daquele parcelamento e solicitando o desbloqueio, né? Solicitando que o Irauçuba saísse do CIAF. Isso no dia 17. Aí, ok, passou dia 17, passou dia 18. No dia 20, que é creditado o FPM, que eu peguei, fui olhar a conta do FPM, não tinha caído o IPI e o IR, né? Que é o imposto de renda. Aí o Fundeb caiu, os outros recursos caiu, não caiu esse IPI e o imposto de renda, que compõe o FPM. Imediatamente dirigi para a Superintendência da Receita Federal em Fortaleza. Quando eu cheguei lá, eu não tinha agendado, não foi nada, e lá só atende por agendamento, mas me identifiquei
identifiquei, expliquei a situação e eles me atenderam. E aí foram consultar e viram lá e tudo. Consultaram que Irauçuba não estava pendente, tinha sido regularizado. Eu disse, não, mas o auditor viu o processo? Não, o auditor viu. Imediatamente também ele já me deu lá uma declaração dizendo que estava ok, Irauçuba, tudo direitinho. E isso já era tardezinha, tipo 3 horas, porque eu tive que ir para Fortaleza. Aí ficou tudo ok. Quando foi no dia 21, 6 horas da manhã, pá, o dinheiro em conta. Eu acho que não caiu realmente no dia 20, porque é questão de sistema, né? Da Receita Federal, tem que atualizar o sistema, não sei o que e tal, mas tudo ok, Irauçuba recebeu, sempre preza pela maior transparência possível, sempre Irauçuba está honrando com seus compromissos. Foi só uma falha de sistema, tanto lá no pagamento do parcelamento, quanto no atraso de algumas horinhas só do FPM, caiu em conta, já pagamos o que é devido, bem direitinho, o FPM já foi até distribuído. Esse erro de sistema ocasionou algum tipo de prejuízo ao município? Não, porque foi questão de horas, né? O recurso caiu horas depois, então, como eu lhe disse, a gente tem muita organização financeira, né? Então, apesar de pouco recurso, mas a gente tem uma organização financeira muito eficiente. Tailan, haverá algum tipo de observação para que uma situação como essa não repercuta mais uma vez de forma negativa, colocando o nome do município em xeque? Sim, é o que a gente alinhou na Secretaria de Finanças, que sempre que fizer um pagamento dessa natureza, que são pagamentos constitucionais, que eu digo assim, pagamentos que possam afetar algum tipo de transferência, sempre conferir o comprovante de pagamento, se deu certo mesmo, verificar junto ao banco, pedir um ok, alguma coisa para sanar, né? Não acontecer esse tipo de coisa. Porque se a gente tivesse identificado isso no mesmo dia que a gente pagou e não deu certo o pagamento, a gente teria feito novamente, né? E aí nada disso teria acontecido. Tailan, quero te agradecer pela atenção com a nossa emissora aqui de Tapajé, repassando estas informações e esses esclarecimentos, e lhe deixo à vontade para as suas considerações finais. Obrigado, Mike, pelo momento. É importante a gente esclarecer essa situação. Então, estamos à disposição, a Secretaria está à disposição para qualquer dúvida e, como eu falei, os dados são públicos. Basta você ir no Google, acessar lá e tá lá o FPM, quanto caiu para Irauçuba, a divisão bem direitinho. Da redação, repórter Maicon Rios para o Jornal Integração. Agora já 1h mais 7 minutos, 1h07, portanto, tá aí. Eu queria agradecer o Tailan, né, pela atenção com a nossa equipe de reportagem e ressaltar mais uma vez a importância, né? Eu bato sempre nessa tecla, a importância da informação. Esse fato em Irauçuba, ele foi compartilhado muito, né? Você sabe que tem aquelas pessoas exatamente que aproveitam desse tipo de situação para poder exatamente, né, propagar algo de negativo. E aqui seria, de fato, uma informação que, né, causaria um certo impacto, afinal de contas, o município, qualquer que seja ele, ter o FPM retido, bloqueado, né, já se imagina exatamente o impacto que isso, né, vai ter nas finanças do município, embora, né, posteriormente o município conseguisse reaver. Problema, né, foi resolvido muito rapidamente, e é por isso que eu destaco exatamente, né, a disponibilidade do Tailan em repassar essa informação. Não houve prejuízo para o município, o problema foi resolvido muito rapidamente, né, por essa situação já citada por ele, que veio infelizmente a acontecer, mas foi algo que foi resolvido muito rapidamente. E é exatamente por isso que é importante, né, o agente público, o secretário, a gente contactou com o Tailan exatamente na manhã de hoje. Hoje mesmo conseguimos exatamente fazer essa gravação com ele e já trazer essa informação para a população, tanto de Irauçuba como também da nossa região, aqueles que acompanham o nosso Jornal Integração. Então, quando o agente público, de fato, né, ele tem exatamente essa atenção, e eu diria que esse senso de compromisso em ser verdadeiro, em repassar as informações reais e atualizadas para a população, ele favorece muito exatamente o governo, porque ele consegue dirimir toda e qualquer dúvida. Se tinha dúvida, se tinha preocupação, se tinha receio que Irauçuba poderia ter, portanto, o FPM bloqueado, retido, e haver algum tipo de prejuízo exatamente no tocante às questões financeiras do município, a informação já veio aí claramente repassada pelo secretário de Finanças, né, o Tailan, do município, assegurando de que houve esse pequeno problema, que foi resolvido,
né, em um curto espaço de tempo, e que Irauçuba já recebeu esses valores e inclusive já deu aí as devidas destinações. Então, agradeço aqui ao Tailan pela disponibilidade e as informações repassadas, portanto, à nossa equipe.